Desenhando uma residência com 2 pontos de fuga. Vamos fazer uma residência simples, utilizando o processo de 2 pontos de fuga, de uma maneira fácil de entender. Começamos iniciando o processo, traçando aqui uma linha que chamaremos de linha do horizonte e uma outra linha perpendicular a essa, que seria a linha de verdadeira grandeza. Nessa linha de verdadeira grandeza, traçamos as unidades de dimensão e sobre ela colocamos os pontos de fuga, 2 pontos de fuga, da onde vão sair todas as linhas de fugas para poder fazer a construção do desenho da casa. Então, como a casa vai ter 2 janelas, ou vai ter janelas, né? Então traçamos aí pelo ponto 2 de baixo para cima, que se representa 2 metros, que seria a altura das janelas e a altura das portas, e marcamos as janelas, né, pela superior 2 metros, por baixo 1 metro. Na outra face, aqui na face esquerda, que vai ser o outro lado da casa, já dimensionamos também a profundidade dela, e na mesma linha da janela traçamos as janelas. Nesse momento nós temos toda a base da casa feita. Como a casa terá 2 águas, vamos traçar a cumeira, fica no meio, e nessa cumeira aí vamos definir bem o telhado. É um telhado de 2 águas. Percebe-se que esse telhado ainda não tem os beirais. Em seguida vão ser feitos esses beirais, né? Imaginando aí um beiral de 60 centímetros para fora. Nesse momento nós estamos definindo aí as esquadrias, né? Se tendo uma ideia das esquadrias das janelas, simples, né? Mas para que se entenda toda a formação. Agora traçamos o beiral, imaginando aí uns 60 centímetros para frente e para laterais, né? Então procuramos definir aí toda a casa, agora já com o beiral todinho. A partir daí, você percebe, nós temos os metros aí embaixo, 0, nós vamos traçar as figuras humanas. Esse é um cone, né, que passou ali pelo 1,60 m mais ou menos, e tudo que tiver dentro desse cone, nós podemos colocar os nossos calungas, que eles vão estar dentro da escala, já que foi da casa, porque passaram pela verdadeira grandeza. Então é uma maneira muito fácil de se fazer. Tomando a referência de um dos calungas, se faz o cone na mesma situação. Então tudo que acontecer dentro desse cone também terá a mesma relação, né? 1,60 m, enfim. E aí é só ir acrescentando mais, né? Prolongando, e você vai tendo os calungas. Esse calunga menor, que seria uma figura menor, né? Quer dizer, tudo que for menor do que o maior elemento estaria dentro da escala também. Uma criança, por exemplo. Definimos todos o desenho em lápis, e agora vamos passar uma caneta nanquim, né? A caneta nanquim, para poder definir todo o desenho, e na hora que nós formos apagar o lápis, já está tudo definido, isso sem nenhum problema de eliminar algum desenho que foi feito anteriormente, né? Então, você percebe que não tem muita precisão, tem que ser são traços mais livres mesmo, para não ficar um desenho muito cartesiano, né? Então, avivando aí as portas, e janelas, esquadrias, né? Lembra que a gente tem que dar profundidade, né? Nesse lado direito aparece a profundidade tanto da altura da janela como da lateral da janela. É interessante também avivar os calungas todos, cobri-los, porque, como eu já falei, nós vamos apagar esse lápis. Esse lápis é só no momento de construção. Então, a casa já está basicamente pronta, já temos os calungas, onde proporciona um clima, quer dizer, está uma coisa mais humanizada. E aí vamos definir com a canetinha um pouco mais, de uma espessura um pouquinho mais grossa, né? Agora, acho que nós começamos com a 0,1, aí nós estamos com a 0,3, definindo mais
o volume da casa, né? Todo o desenho que envolve a casa para dar uma consistência maior. Você percebe que os calungas ainda estão com a espessura mais fina de caneta. Agora já é hora de a gente começar a fazer os acabamentos, né? Então, alguns elementos representando as terças, aí, os caibros, as pontas do caibro também não precisa ter muita precisão, uma coisa mais visual. O telhado, uma simples textura aí de linhas paralelas entre elas, né, e traços rápidos dão a ideia desse telhado, né? Avivando aí as esquadrias, interessante sempre avivar para que esteja mais presença, o desenho seja mais significativo, né? Como nós vamos criar uma luz, então já dando aqui uma textura, porque vamos imaginar uma luz, o sol, né, do lado direito, onde eu vou colocar agora essas linhas que vão direcionar a posição do sol, né? São todas essas linhas inclinadas paralelas entre elas, e as linhas horizontais também paralelas entre elas, que define o telhado, ou seja, ele espelha basicamente, mas dentro de uma projeção proporcional, né? Mostrando, se fosse o sol que estivesse pegando de fato, ia projetar essa sombra no chão. A sombra no chão a gente chama de projetada, né? E a sombra da casa seria a sombra própria, né? Isso facilita. E aí você percebe que são traços rápidos, traços que não precisa de uma precisão, precisa de uma textura, né? Agora, outra coisa interessante é pintar todas as janelas de escuro, né? No caso preto aqui. Isso ajuda a dar uma profundidade na casa. Não precisa ser totalmente preto, pode ficar com fragmentos brancos para dar ideia de brilho mesmo. A porta, criar uma textura na porta para dar uma ideia de uma porta fechada aí, né? Então nós já temos a casa desenhada. Vamos pegar agora a canetinha mais grossa e passar sempre pelo lado esquerdo dos calungas. E isso vai dar também uma volumetria neles, apesar de ser um desenho bidimensional, mas aí você tem uma ideia de volumetria. E é interessante também para dar um charme na casa e profundidade, tá sendo esses traços aí bem estilizados, né? E a casa estaria pronta. A nível de croquis, apagamos o que for necessário e a casa estaria pronta. Uma coisa que eu percebi é que os calungas estão sem sombra, né? Então precisamos dar uma sombra nesses calungas com as mesmas linhas que nós fizemos para a da casa, as linhas inclinadas e as linhas horizontais, paralelas entre elas, e criamos uma sombra também, traços rápidos. Isso vai ajudar a dar volumetria no desenho. Então, com isso, o desenho está pronto. E aí é só inscrever-se neste canal. Muito obrigado.